Do impeachment de Dilma Rousseff como golpe, o presidente Lula tem em sua equipe 7 ministros que se posicionaram a favor da saída da ex-presidente em 2016. Entre eles está seu próprio vice-presidente e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, que à época disse concordar em gênero, número e grau com o afastamento da petista. Nomes como Simone Tebet, Marina Silva, José Múcio, Juscelino Filho, André de Paula e Carlos Fávaro completam a lista dos que apoiaram o impeachment de Dilma. Diversas das escolhas ministeriais de Lula foram feitas com base em acordos políticos para tentar garantir a governabilidade no Congresso Nacional. Você, Mota? Nada como um dia após o outro. Nada como uma eleição a cada 2 anos. Nada como você, político, ter a chance de participar do comando de um Estado cujos tentáculos hoje atingem quase todos os espaços da vida privada e da economia. Olha, o eleitor, com certeza, gostaria de ver na classe política mais convicção e menos preocupação com o interesse próprio. Sejamos justos, essa não é só uma reivindicação do eleitor brasileiro. Esse questionamento acontece cada vez mais no mundo inteiro. A gente cansa de ver, em vários países, as eleições acabaram de acontecer e os países já estão mergulhados em protestos e greves. Isso porque parece que aumenta cada vez mais a distância que separa o político do cidadão comum. Cada vez mais políticos parecem que acreditam que o seu comportamento não precisa manter qualquer coerência perante os eleitores. Esses políticos estão errados, muitíssimo errados. Agora, Mota, será que esses ministros vão vir a público para dar alguma explicação sobre essa mudança de posicionamento? Queria te ouvir sobre isso, sobre a conduta deles e o posicionamento público, né, que eles terão que ter a partir de agora, nesse novo momento. Temos 1 minuto e meio, Mota. Eu acho que as explicações podem vir, pode não vir, e quando vierem, virão uma grande variedade de sabores, né? Muita gente pode dizer que o contexto daquela época era um, o contexto de agora era outro. O que nós, como eleitores, gostaríamos de ver seria uma defesa convicta da verdade. Seria que todo mundo tivesse a coragem de dizer: essa história de golpe não faz sentido nenhum. O que aconteceu foi um impeachment seguindo a legislação vigente. Aliás, não seguiu totalmente a legislação vigente para beneficiar a pessoa que foi empichada. Mas como é que nós vamos cobrar coerência de muita gente que faz questão de abrir uma palestra se dirigindo a todos, todas e todes e se refere ao impeachment da presidenta? Nós estamos tratando aqui de uma dissonância cognitiva muito mais grave do que simples uso da palavra golpe para o impeachment 100% legal. Valeu, Mota. Antes de seguirmos, deixa eu trazer aqui a nossa enquete. Você acha que Jean Paul Prates fará uma boa gestão à frente da Petrobras? Sim ou não é a pergunta de hoje lá no site da Jovem Pan. Vamos seguir então falando sobre essa lista dos 7 ministros de Lula que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. Você está chamando, Pavi? É isso? Pega lá. A política. Qual é o objeto da política? A coisa pública. Em latim, res publica. Daí vem república. Res, coisa pública. Bom, como é que você pratica a política para a administração da coisa pública, que é a res pública, a república? Através dos seus valores. Você conquista adeptos, é eleito, faz as coisas segundo os seus valores. Quando as pessoas que defenderam com convicção o impeachment da Dilma e agora se submetem a alguém que diz que são golpistas, se eles se submetem a quem despreza os seus valores, 3 são as alternativas, meus caros colegas e minha audiência. Ou essas pessoas são altruístas, desprendidas de amor próprio e cheias de amor ao próprio, amor ao próximo, a ponto de ignorar
que estão sendo ofendidas porque elas entendem que se elas não estiverem lá a coisa pode ser pior. Essa é uma alternativa. Ou essas pessoas são masoquistas, sentem prazer na humilhação, ou essas pessoas provam que são malandros sem vergonha na cara. Kobayashi. Bom, a contradição aí, ela é dos dois lados. É tanto do presidente Lula, que chama para o ministério alguém que teria, na concepção dele, participado de um golpe. E aí é muito estranho, porque como é que ele coloca golpistas do seu lado, né? Essas pessoas, esses partidos, todos, por ele, seriam golpistas. E a contradição é também do outro lado, porque estas pessoas lá atrás, tendo apoiado o impeachment da presidente Dilma, tinham a convicção, pelo menos naquela época, de que o governo petista era um governo corrupto, porque a petição inicial foi sob o argumento das pedaladas fiscais, mas no decorrer do processo de impeachment, a gente precisa se lembrar que aconteceu o escândalo do Petrolão e isso inflamou uma série de manifestações que culminaram, de certa forma, na decisão final pelo impeachment. Então, as pessoas, esses ministros, esses partidos, né, o MDB, por exemplo, que tem agora 3 ministérios, tinham a convicção naquele momento de que o governo petista, e não só a presidente Dilma, porque era um escândalo que envolvia outras pessoas, os processos mostraram isso, o governo petista era um governo corrupto. Então, que interessante, para esses partidos e essas pessoas, não faz mal abraçar um governo corrupto. E que interessante, para o presidente Lula, não faz mal abraçar ministros golpistas. Só um detalhe, o Lula não tem contradição. O Lula é mais esperto que nós todos. Por quê? Porque quando ele consegue arrebanhar golpistas, se esses golpistas estão na terceira hipótese de que não tem vergonha na cara, que são malandros, ele consegue comprovar através desses golpistas que aquilo foi um golpe. Percebe o que eu estou querendo dizer? Se o Lula quiser ir para frente e se ele seduzir esses malandros ao ponto deles quererem continuar nesse governo, eles vão confirmar a tese de Lula em algum momento. Lula não dá ponto sem nó. Diga, Zé. Como diz aquele poema do Gonçalves Dias, né? Meninos, eu vi toda essa história e vi vários deputados dizendo o seguinte: nós vamos fazer uma limonada deste limão. E aí deixaram de ter a responsabilidade de defender o governo Dilma e criaram então a palavra golpe. Lindbergh Faria, na época era deputado, agora voltou a ser eleito deputado, né? Ele falava, olha, é golpe, a história é essa, a saída é golpe. E deixaram aquela responsabilidade de defender o governo Dilma. Meninos, eu vi o alívio de parlamentares do PT quando disseram assim, agora é com vocês, a Dilma já saiu, né? Então, assim, para se ter uma ideia de como era necessária a troca de presidente da República. A história lá de pedaladas fiscais, isso aconteceu, né? Um crime de responsabilidade atende à Constituição, mas não foi só por isso, né? Foi um conjunto da ópera que precisava. E é por isso que o Congresso Nacional embarcou, é a maioria. A Constituição, quando define o crime de impeachment, ele exige quase que uma unanimidade, pelo menos em articulação. Se não for assim, não aprova o impeachment de um presidente da República. É por isso que eu vou repetir sempre, o Congresso precisa de encontrar uma regulamentação para retirar um presidente da República, um governador e um prefeito. Sabe por quê? Ninguém elege um ditador, mesmo que por 4 anos. E um mandato não é um direito individual, um mandato é um direito coletivo que passa uma espécie de procuração para alguém representá-lo. E então é preciso regulamentar algo para tirar, para evitar ter que buscar e criar. Foi pedalada? Não, vamos tirar porque a população está querendo, porque não está dando certo. Eu sinto falta deste escape no Brasil, seria uma área de escape que eu chamo.